Barthes dizia, né? Barthes gostava de dizer que falar sobre discurso flutuante, que ele descrevia no seu Preparando o Romance, no seu segundo livro, e discurso flutuante que ele associava com a psicanálise, e ele dizia que o discurso flutuante é a sua visão, mostra a sua visão do mundo, ou seja, como você vê determinadas coisas que estão se manifestando para você. Então, essa minha apresentação é muito minha visão do mundo, uma visão do mundo mais simplificada do que a do professor Ross, mas uma minha visão em que eu procuro mostrar as minhas obsessões em relação a esse assunto. E eu sempre fui muito fiel às minhas obsessões. Então, quando você procura em inglês por ativos intangíveis ou capital intelectual, aparece sempre esse quadrinho que eu não pude localizar a fonte. E ele me é muito útil, porque a primeira frase diz assim, eu quero ter mais conhecimento, ali bonequinho nervoso, eu quero mais conhecimento. E outro diz, por que você não usa o conhecimento que você já tem? E eu, no final, disse, mas não, eu não quero o conhecimento, eu quero sabedoria, o capital intelectual. Então, ele é bom porque ele me dá a oportunidade, primeiro, de mostrar que o conhecimento seria o tal capital intelectual, o ativo intangível, e ele está inscrito em alguma base física. Ele está procurando ali o conhecimento num livro. Necessariamente não está só num livro, mas ele está ali procurando num livro. No segundo quadrinho, ele nos faz ver que este conhecimento pode estar armazenado na cabeça de uma pessoa. Quer dizer, e o conhecimento que você já tem. E o terceiro quadrinho ele faz essa diferença entre conhecimento e sabedoria, ou entre conhecimento e capital intelectual. Então, o conhecimento que eu considero onde todos os ativos intangíveis se reduzem ou começam, nos referencia ao passado das nossas cognições, colocando sempre a gente num ponto do presente entre o passado e o futuro. Isso é retirado de um diagrama da Hannah Arendt, em que ela diz que as cadeias cognitivas estão num ponto do presente entre o passado e o futuro. Ou seja, entre a memória do passado e a percepção do futuro. Então, essa assimilação do conhecimento que o transforma, essa assimilação dos conteúdos de informação que o transforma em conhecimento, sempre se dá no momento presente. Então, eu estou trabalhando com conhecimento, mas a base desse conhecimento sendo conteúdos de informação. Conteúdos de informação, então, são formados por inscrições em uma base fixa, inscrições que compõem um todo simbolicamente significante. Um significado é enunciado por uma explanação visual, gestual, figural, musical, verbal, cada um em seu determinado formato. Ou seja, um conteúdo de informação não está só num livro. Ele pode estar num livro, ele pode estar numa pessoa. Se ele vê naquela imagem, o primeiro bonequinho ali demonstra susto, o outro surpresa, os outros esperam. Então, o conhecimento não está inscrito unicamente em uma base documental. Ele pode estar inscrito no meio ambiente de uma forma geral. Então, dentre as minhas obsessões, o conhecimento que é o ativo intangível que forma o capital intelectual vem sempre de um conteúdo de informação. Mesmo que ele seja uma marca, um software, uma patente. Então, são condições que agregam valor.
Esse conhecimento é organizado nas estruturas mentais do sujeito ou das organizações. Conhecer é um ato de interpretação do sujeito, portanto, ele é individualizado, ele é subjetivo e é intangível. A origem desse conhecimento se dá através da competência cognitiva de cada indivíduo ou de cada organização, e é uma construção do seu capital intelectual. O conhecimento, então, é o ativo intangível, na minha visão de mundo, e quando em estoque, ele se transforma em capital intelectual. O que é esse conhecimento? O Nicolelis, que é um neurocientista bastante conhecido, dizia que conhecimento é um fluxo, ou seja, o pensamento que forma o conhecimento é uma onda elétrica pequenininha se espalhando pelo cérebro em uma escala de milissegundos. Então, quando falamos diferenciando estoque de fluxo, quando nós falamos em estoque de significados ou estoque de conteúdos, nós estamos falando em coisas estáticas, que estão dentro de bases fixas, que são agregados, esses estoques são agregados segundo os interesses ou de indivíduos ou das organizações. Quando nós falamos em fluxo, nos referimos a eventos que são dinâmicos. Dinâmicos em sua condição de distribuição e interiorização, como é o conhecimento. Esses ativos intangíveis, ou o conhecimento, diferem dos ativos materiais em termos de bem econômico. Eles não são uma mercadoria propriamente definida. Se você pega um ativo intangível, considerando o ativo intangível como um conhecimento, ele não tem uma unidade de medida definida. Tá? Você não pode falar, como você fala 1 quilo de batata, meio quilo de batata, você não pode falar em um meio conhecimento, se você está servindo a um conhecimento, 1 litro de conhecimento, meio litro de conhecimento. Nesse caso, ele não é divisível. Conhecimento, ou você o absorve, ou não absorve. Fica difícil você ter meia consultoria, é verdade. Ele não porque todas essas indicações são próprias de uma mercadoria, de um bem econômico. Eu estou querendo diferenciar e mostrar que o conhecimento ou o ativo intangível não é uma mercadoria. Ele não é homogêneo, porque eu assimilo, a partir da mesma base de conteúdos, eu assimilo um conhecimento, o professor assimila outro. Então, ele não é homogêneo, ele não é escasso, ele é abundante. Você vê, por exemplo, que as leis da genética de Mendel, desde 1800 e não sei quantos, 1900, ela parece que foram publicadas em 1938, não sei. Posso estar enganado, mas elas vêm gerando conhecimento abundantemente. O conhecimento não se com raras exceções, ele não se torna propriedade na aquisição. 1 quilo de batatas é minha propriedade e eu sou o único dono dele, eu faço as minhas batatinhas. Mas o conhecimento, com exceção de instrumentos como copyright, patente, marca, ele não é propriedade do consumidor na sua aquisição. Porque um conhecimento pode pertencer a várias pessoas. Ele também não desaparece no consumo. Ele permanece para que outras pessoas o utilizem. Quando você tem lã, um feixe de lã, e está produzindo um casaco, no processo de produção do casaco, essa lã desaparece. O que não acontece com o conhecimento em termos de ativo intangível. Ele não desaparece com o consumo. E valor?
Aí, o professor falou muito, o professor Horst falou muito em valor, em quantificar valor, o que para mim é praticamente impossível. Porque o valor de um conhecimento é diferente de indivíduo para indivíduo, de organização para organização. Ou seja, se eu tenho acesso a um conteúdo de informação, e se eu interiorizo esse conteúdo de informação, eu interiorizo de uma forma, a senhora de outra, a senhora de outra. Cada pessoa tem um determinado valor para esse conhecimento. Um determinado conhecimento que eu não valorizo em nada. Por exemplo, um conhecimento na língua russa, para mim não tem menor valor. Mas se for um médico que entende russo, ele vai dar um valor incomensurável por esse conhecimento. Então, fica complicado você falar no valor do conhecimento, já que ele é mutável de pessoa a pessoa e de organização a organização. Se o valor é completamente mutável, você nunca vai poder ter um preço de equilíbrio para o seu conhecimento. Até agora a gente está falando do conhecimento, como a gente disse, coisas que estavam no meio ambiente. Qualquer conteúdo informacional do meio ambiente, você poderia, através da percepção, transformar em conhecimento. Mas há um momento em que você tem que limitar isso e trazer para lidar só com conhecimento institucionalizado, aquele que você traz para a sua instituição. E ali organiza e ali hierarquiza. Então você tem para que você tenha ativos intangíveis em termos de conhecimento, você tem que ter estoques de conteúdo, você tem que ter um fluxo, estoques de conteúdo são estáticos, conteúdos, fluxo de informação, condições de acesso a essa informação, competência cognitiva para assimilar os significados, e ali na interação dessas três rodas, você teria a formação e a interiorização do conhecimento em termos de ativos intangíveis. Assim faz a empresa e a organização em termos do meio ambiente. Ela recolhe conteúdos de informação que ela organiza dentro da empresa e os transforma em conhecimento. Estou indo um pouco depressa para não sacrificar esse conhecimento que nós estamos falando e que está hoje dentro dentro do indivíduo e está dentro da empresa também. Segundo a OECD, ele gera 55% da renda mundial, independente dos tradicionais fatores de produção, terra, capital, trabalho. Os grandes ganhos de produtividade, nos diz o Peter Drucker, e que a empresa virá a ter, são das melhorias na gestão deste conhecimento. Mas a gente está falando em conhecimento, vale a pena indicar que existe uma hierarquia de ajuntamento de informação para se chegar ao conhecimento. Você tem primeiro os dados, que são os descriptores qualificados, salários de uma empresa seriam os dados da empresa. Se a folha de pagamento já é uma informação estruturada, são dados elaborados, e o conhecimento, que seria o conhecimento, a interiorização dessa folha de pagamento entre os diversos setores que lidam com isso na empresa, seria o conhecimento hierarquizado. É básica mostrar isso, dados, informação e conhecimento, mas em cima disso tem uma outra coisa que eu não coloquei aí por hora, que seria a competência. Ou seja, de nada vale o conhecimento para o indivíduo ou para a empresa se você não faz uso dele, ou se ele não se transforma em uma ação real que modifica a realidade. Então, a produção do conhecimento, rapidamente, de novo, só para estar associada a uma produção
de informação ou de conteúdos de informação que são transferidos para uma determinada realidade e onde se dá a produção, que é onde se dá a produção do conhecimento. Então, o lugar onde se processa os ativos intangíveis ou a produção do conhecimento é em uma determinada realidade. O sistema de produção do conhecimento é extremamente complexo, porque essa produção da informação, que é estática, ela se dá segundo uma razão produtivista, ou seja, colocar o maior número possível de conteúdos dentro de um determinado espaço. Você tem um processo de transferência e você tem uma realidade que opera na interiorização do conhecimento, que opera por uma razão profundamente cognitivista. O que faz o sistema ser muito complexo em termos de gestão. Então, gestão do conhecimento, em termos de capital intelectual da empresa, atua para quê? Atua para reproduzir a cultura organizacional, para induzir o processo de inovação, por planejamento estratégico, para embasar todos os processos e as estratégias de decisão, para promover a comunicação e a motivação interna na empresa. Mas nós estamos chegando no momento em que toda essa base de conteúdos de informação que dão acesso ou que intermediam o conhecimento, que é o ativo intangível que forma o capital intelectual, está indo digital. Então, é convencional ou digital? Como harmonizar conteúdos e conhecimento em uma economia da velocidade e das comunicações imediatas? Que essa é a segunda parte do nosso discurso de obsessões. Se passei um negócio errado. Ou seja, como a informação e o conhecimento será disponibilizada no futuro para uma gestão do conhecimento. Uma nova economia do conhecimento indica que no futuro a maior parte dos conteúdos serão em formato digital. Existem no momento, e ali um momento está entre aspas, porque você falar da estatística da NET, etc., já não é mais. Existem cerca de 1 trilhão de conteúdos, de documentos, ou potenciais conhecimentos, ou potenciais ativos intangíveis, em formato digital. Interconectados, porque ali ele não está só em formato, mas está um conectado com o outro na web, e estima-se que só 40% sejam visíveis. Porque na web você tem a web visível e a web invisível. 60% estaria invisível. Ou seja, nessa economia da velocidade, está havendo uma inversão relativa no valor dos insumos. Não que você esteja abrindo mão dos insumos tradicionais, mas relativamente o conhecimento está se colocando na economia da velocidade, na economia da informação, na economia das conexões imediatas, o conhecimento se coloca está sendo mais visível para essa nova economia do que o capital tradicional, a energia, a matéria-prima. Ou seja, se você quiser comparar, em termos de economia industrial e economia do conhecimento, você tem produção de insumos básicos e conhecimento agregado na economia do conhecimento. Os especialistas, em contraponto aos talentos polivalentes, capital real, físico, capital intelectual, os ativos tangíveis e ativos intangíveis. Ou seja, na economia das conexões imediatas, as organizações procuram cada vez mais
conectividade estruturais, velocidade nas transações e a intangibilidade dos seus ativos. Produtos cada vez mais complexos, com maior conhecimento agregado e maior uso do capital intelectual. E é uma desmaterialização dos ativos, maior participação dos ativos intangíveis. As conexões imediatas indicam que a velocidade das mudanças, a ausência de contornos e o imponderável de uma economia em transformação, ou indicam que nós estamos entrando numa fase de economia em transformação. O cliente quer acesso a respostas, quer operar em tempo real, e quando a gente fala em tempo real, a gente está falando de tempo no entorno do tempo zero. A velocidade, a conectividade e a intangibilidade são os fatores para um outro posicionamento no mercado, que é o chamado blur. Velocidade, todos os aspectos que envolvem os negócios e a organização mudam em tempo real. Conectividade, todas as coisas vão se conectando eletronicamente, produtos, pessoas, empresas, insumos. É o tempo da comutabilidade, que você muda de um espaço para o outro, apertando um botão. E da intangibilidade. O intangível está associado à não materialidade do bem, como a gente procurou mostrar lá atrás. Como o conteúdo de um livro, a marca de um produto, as condições do mercado, que seriam os intangíveis que eu estou citando ali. O link seria então o destino de toda organização. Linkar os credores, linkar os clientes, linkar os fornecedores, linkar a concorrência. Todo intangível se forma nessa cadeia. Informação, conhecimento, ativo intangível, capital intelectual. Essa é uma das minhas obsessões que eu não abro mão. Então, você tem artigos intangíveis que são bem conhecidos, o que todo mundo fala, que é marca, posição no mercado, softwares organizacionais e modelos organizacionais e conhecimento. Mas a marca, por exemplo, em que todo mundo vê diretamente como artigo intangível, ela antes foi uma informação e estava dentro de uma estrutura de informação. Você pega uma marca conhecida como McDonald's, aquele M dela é uma letra do alfabeto latino. Estilizou-se, mas estilizou-se dentro de um suporte de informação, antes de se transformar em conhecimento e antes de se transformar em ativo intangível. E todo ativo intangível traz esse grau de emoção junto com ele, que nos impede, às vezes, de ver que ele foi antes uma informação que se transformou em conhecimento. É o caso da Harley. O consumidor que compra uma Harley, ele sente que está adquirindo muito mais do que uma motocicleta. Eles estão adquirindo um estilo de vida, uma imagem. O cliente quer ser motoqueiro, que é um sentimento intangível. Daí porque se associa muito à marca, diretamente ao intangível, quando não. Ela primeiro foi uma informação. Ela começou ali como informação, conhecimento, ativo intangível. Então, as organizações em velocidade, elas como que perdem as suas fronteiras. Você tem que manter, em qualquer condição de uma gestão de conhecimento, o foco em que os negócios mudam com uma velocidade que fica difícil de manter esse foco. Nessa economia da velocidade. Cada vez mais o valor reside nas externalidades, nas coisas que são externas à empresa, ou aquelas coisas que a empresa não tem 100% de governabilidade. Como é o conhecimento. Ela não pode dizer, aqui está estes documentos, vocês têm que ter conhecimento sobre ele. Só vai ter quem puder. O valor da pessoa nesta economia, trabalhar, né, exercer um talento para praticar uma
atividade com habilidade, agilidade, sutileza, argúcia, para que você tenha performance, liderança, empreendedorismo. Se hoje não fala em contratar pessoal, você fala na economia do conhecimento, em contratar talentos. Ali você vê o talento em vermelhinho, todo alegre, e os outros especialistas, todos ali em azul, tristes, não conseguiram ser talentos. Assim como o capital, nessa economia das conexões imediatas, ele não se restringe a um capital físico, ele é um capital que é intelectual, humano ou estrutural. Intelectual é o poder intelectual da organização, codificado e colocado de uma forma explícita e transferível. Capital humano é o valor daqueles talentos, com todas aquelas relações que nós mostramos anteriormente, e mais o seu relacionamento com clientes e fornecedores. E o capital estrutural é a experiência e qualificação organizacional incorporadas aos processos e políticas da organização. A voz está falhando um pouco, mas é por conta da gripe. Nesse novo tempo, ou nessa nova economia da velocidade, o tempo de acesso ao conhecimento, aos seus ativos, fica meio prejudicado. Você não trabalha mais com um tempo cronológico, você trabalha só com um tempo online, com um tempo no entorno de zero. A informação que está nesses estoques eletrônicos está em constante fluxo. A velocidade das trocas se realiza em tempo real no entorno de zero. O tempo tradicional se descontextualiza com a velocidade. Assim também como o espaço. Você muda o tempo e muda o espaço. A conexão imediata traz um espaço que não necessita mais da presença física para instituir uma comunicação, uma transação comercial. Você pode hoje muito bem estar aqui, presencialmente aqui, presencialmente aqui, mas a sua vivência pode estar lá na Finlândia, onde você realiza um negócio. Ou seja, há uma separação da presença. Você pode ter a presença pela não vivência, ou vivência pela não presença. Tá? Você sentado no seu computador, você tem uma presença, mas a vivência está completamente em outro lugar, o que descontextualiza também o espaço, que é a que a gente quis mostrar ali. Ou seja, há uma dimensão do espaço de interconexões que não tem mais fronteira. Tá? As fronteiras ficam tênues e evanescentes nessa economia da velocidade. E quais os ativos você deve, então, ativos de conhecimento, você deve trazer para a sua empresa? Somente aqueles ativos que sejam relevantes devem estar domiciliados na sua instituição. Guardar conhecimento inútil gera competência. Sobrecarregar a memória institucional com artigos sem valor tensionam a formação do capital intelectual. Como aquela história da macieira, que vai crescendo, vai dando frutos, você não vai colhendo os frutos que não interessam, os frutos indesejáveis, e ela, de tanto crescer, de tanto trazer frutos, ela, em algum momento, ela vai vergar e quebrar. A mesma coisa acontece se você não traz para dentro da sua empresa os ativos que sejam relevantes e prioritários. Isso se refere ao que nós tínhamos dito antes. Não basta você, por uma gestão do conhecimento, trazer para dentro da sua empresa, ou para dentro de você mesmo, conhecimento e ativos intangíveis, se você não opera, ou se isso não resulta numa ação de melhoria da empresa efetivamente. Ou seja, não basta você colecionar os ativos, mas há que ter uma ação real, na realidade,
modificando alguma coisa. Ou seja, não basta você ter a lâmpada, você ter a eletricidade, você ter o fio, mas há que se conectar para promover uma ação de competência organizacional. Então, a gestão do conhecimento leva em consideração esses ativos que sejam relevantes, que é uma coisa que possui uma condição de utilidade em satisfazer as nossas necessidades, e de prioridade, que é a qualidade que se deve, que das coisas que devem vir em primeiro lugar. E isso nos traz, então, na gestão do conhecimento, um conceito novo, que seria o conceito de economia cognitiva. Economia cognitiva é uma condição que procura mobilizar o menor recurso da mente para resolver um problema. Se eu tiver uma resposta a um nível de 80%, uma resposta para um problema, uma resposta para um intercurso de uma ação, e se eu puser resolver isso em poucos minutos, ou 80% disso eu possa resolver com uma confiança em poucos minutos, porque eu deveria gastar horas para ter 100% de precisão. Se eu posso resolver uma questão da minha empresa através de um conhecimento ou de um ativo que se formou heuristicamente, por que eu vou a um sistema complexo de comunicação? A economia cognitiva, em geral, atende às necessidades da organização de forma eficiente em relação ao tempo. Em uma condição de economia cognitiva, tenta-se evitar o estresse cognitivo e trabalhar com o melhor capital intelectual possível para ganhar velocidade na solução daquele problema ou no decurso de uma ação. Você entende, então, em termos de economia cognitiva, ou você trabalha com uma quantidade de informação tendencial, que é aquela que você já trabalhou outras vezes e deu certo, ou você vai trabalhando com diversas quantidades de informação até que chegar a uma quantidade real de informação necessária para criar conhecimento, para avaliar uma determinada situação. E isso, esta condição de quantidade de conteúdo nos leva a uma tabela 2x2, onde você tem economia de um lado, economia cognitiva de um lado, e conteúdo de informação do outro. E você tem 4 quadrados que vão mostrando, em termos de esforço cognitivo, custo e quantidade de informação trabalhada, as possibilidades. A menor possibilidade, que foi aquela barrinha, menor barra do desenho anterior, é você ter um conhecimento heurístico, você resolver o seu problema, a sua questão, através de um conhecimento heurístico, usando quantidade de informação de uso corrente, onde você tem o menor esforço cognitivo, o menor custo e o menor tempo. Um segundo passo é você trabalhar com um pouco mais de informação, onde você tenha um conhecimento circunstancial do estado ou condição da coisa em um determinado momento. Como se você tivesse um estado da arte da coisa naquele momento. E você tem, então, um moderado esforço cognitivo, maior custo, maior tempo. A quarta opção é de você usar economia cognitiva para resolver o seu problema na sua empresa, é você usar um conhecimento sistêmico e filtrado por relevância. Aquilo que é mais relevante em sua fonte de geração. Aí você tem um uso bem maior do seu esforço cognitivo, em termos de você ter que estar interpretando aquele conteúdo de informação, transformando em conhecimento, para
fazer a sua decisão e tem maior tempo, gasta maior tempo, tem maior custo. E uma última posição, onde você geralmente vai para aquela última posição daquela nossa escala, onde você tem um conhecimento sistêmico, ou seja, você quer resolver o problema, mas quer toda a informação possível para resolver esse problema. Então você tem um conhecimento sistêmico, interrelacionado, filtrado por relevância e prioridade. E um crescente uso, um crescente esforço cognitivo, custo e tempo. Então, como vai se formar o capital intelectual se ele está em rede agora? A gestão tem que prever isso. Nós todos passamos de uma fase em que a base desse conhecimento estava em pedra ou em outro artifício antigo, para o papiro, por um escritório com muitos documentos e pouca organização, e o computador, onde as coisas estão online, esperando ser organizadas. Aquelas 3 milhões, etc., 3 trilhões. Como liderar dentro de uma economia conectada? Isso foi uma pesquisa que a IBM fez, saiu publicado no Isto é Dinheiro, de 2012, em que ela mostra que o executivo ele trabalha hoje com 35% das mídias tradicionais. Mas em 3 anos ele vai trabalhar com 17% dessas mídias. Ele trabalha hoje com 14% de redes sociais, mas vai, em 3 anos, trabalhar com 60% de redes sociais. Quando a gente fala em rede social, não está falando só, ou não está falando de Facebook, Twitter, MySpace. A gente está falando, uma rede social pode ser a rede que o empresário tem dos seus clientes, dos seus fornecedores, da sua concorrência. Isso faz uma rede social. Os executivos do país, nesta pesquisa de 17 mil executivos de 64 países, no Brasil eles se preocupam com o capital humano, em primeiro lugar, com relacionamento com os clientes, em segundo lugar, marcas, em terceiro lugar, e inovação de produtos, em último lugar. Quando no exterior, a preocupação maior é com a tecnologia, a qualificação e com os fatores de mercado. Eu acho que a gente chegou ao fim. Então, já dizia Borges, é preciso você ser fiel ao sonho e não uma circunstância. As palavras estão abandonando, como mágica, os documentos tradicionais, como os documentos papel e tinta, e indo para os documentos digitais que estão nas conexões imediatas. Mas o sonho sempre será o de capitalizar pelo conhecimento. Em qualquer circunstância, estejam esses documentos em papel, estejam esses documentos digitalizados. O sonho é não voltar ao modelo antigo em que o capital era a planta e os seus acessórios. Porque a partir do momento que o conhecimento se tornou o capital intelectual através dos ativos intangíveis, bygones are bygones forever. Muito obrigado. Bom, professor, então vamos convidá-lo aqui para o nosso talk show. Queria abrir a perguntas aí para os nossos participantes. Eu, se vocês me permitem, já queria fazer uma primeira provocação para o nosso dileto amigo professor Aldo. Professor, o ser humano ele é biologicamente programado para aprender. E agora nós estamos sendo culturalmente instados a desaprender. Como é que a gente vai ficar nessa história? Alguém disse isso, eu vejo a evolução como um eterno desaprender e aprender.
E isso não sou eu que digo. Alguém disse isso, eu não me recordo quem disse isso para citar. Mas eu acho que faz parte do jogo. Você tem que desaprender e aprender tudo de novo. E é aí que a sua mente se torna cada vez mais brilhante. E é aí que a sua mente se torna cada vez mais jovem toda vez que você desaprende tudo e aprende de novo. Uma outra questão está ligado a uma daquelas últimas lâminas que você apresentou, nos últimos slides, que é o do cérebro do CEO. Né? Eu queria até aproveitar que a nossa audiência é muito mais de schoolers do que de praticantes. Assim, como é que o senhor vê a mente dos schoolers frente àquela mente do CEO? Como é que a gente vai fazer com pesquisa daqui para frente? É verdade. Ele está consciente de que ele está indo para um outro lugar, que ele tem que estar desaprendendo para estar aprendendo. Em alguns países, ele está muito mais já voltado para as conexões imediatas, o mundo digital. No Brasil, a coisa ainda não está se dando com tanta velocidade, o que é normal. Mas o cérebro do CEO está totalmente confuso nessa hora, porque ele está trabalhando com duas versões de mundo. Uma versão de mundo que é uma versão de mundo tradicional, de como todas as coisas eram feitas, e uma outra versão de mundo de como serão as coisas no futuro, e como se fará essa gestão de conhecimento, já que conhecimento será um insumo fundamental para a sua empresa. Ele está vivendo vivendo no presente, mas com aquela perspectiva de passado, mas sabendo que há um movimento para o futuro que ele vai ter que tomar. Deixa eu voltar um pouquinho. A ideia é assim, até como a gente convive, e eu vejo um pouquinho do seu modo de trabalho, eu vejo assim, que talvez seja um dos poucos pesquisadores que eu conheço que já pesquisa em rede. Então, a ideia é assim, como é que o senhor vê essa coisa do pesquisador hoje utilizar redes sociais para fazer pesquisa? Se isso, dentro da sua trajetória, sempre foi uma expectativa ou uma obsessão, né? E como é que o senhor vê isso daqui para frente? Quer dizer, da mesma forma que o CEO vai sair da mídia tradicional e entrar na rede social, se esse é um futuro para o qual nós, pesquisadores, precisamos estar preparados. Sim. Isso é que eu gosto de fazer uma diferença. Quando você fala em mídia social, ou em rede social, não vem logamente o tal do Facebook e o tal do Twitter, MySpace e os outros, que eu também participo com muito prazer. Mas quando isso se refere à pesquisa, a rede social é uma rede social de pesquisa que não envolve, podia até envolver, mas não envolve Facebook. Você tem já que coisas que já aconteceram, que só foram possíveis de serem feitas porque usaram uma rede internacional de pesquisadores. Uma delas foi a descoberta do DNA. O DNA só foi possível porque você juntou, parece que 64 países, ou cerca de, eu não tenho os números agora, mas cerca de 3.000 pesquisadores em rede, em que você ia lá e você tinha sempre um documento que não era o documento completo. Você tinha, como até hoje, é um documento que está sempre em se fazendo. Ele está em se fazendo, um documento que eu gostaria até de saber qual é o copyright desse documento, porque é um documento. Qual é o copyright de um documento em se fazendo? Não existe, né? Seria um copyright circunstancial. Outra copyright. Um outro exemplo dessa pesquisa em rede é a pesquisa do tempo, aquele painel do tempo. Aquele painel do tempo que hoje está meio parado, mas que teve muita evidência com aquele negócio que a Terra está esquentando muito, etc. Todas as pesquisas foram feitas em redes. E, em determinado momento, quiseram dar um prêmio Nobel para o painel e disseram: vocês indiquem os pesquisadores mais importantes. Os caras se reuniram lá e não tinha. E os caras responderam: não tem, o negócio é em rede.
Nós estamos pesquisando em rede. Ou você premia o painel, ou você não premia ninguém. E eles deram um prêmio Nobel para o painel. Isso vem agora, a minha experiência com pesquisa em rede, vem do meu background nessa área de tecnologia da informação, dentro da ciência da informação, em que, muito cedo, eu vi que aquilo seria o futuro da minha e de todas as profissões. Está vindo devagar, mas está vindo. E que eu tinha que aprender aquele negócio, que é uma coisa relativamente nova. A web, que não tem nada a ver com a internet, que não é sinônimo da internet, a web é um programa de computador para você ver a internet, ela é de 1991. Quer dizer, tem quantos anos? Tem menos de 20 anos. 21? Tem 21 anos. Quer dizer, errei por pouco. Então, é uma coisa que ainda não se estabeleceu. Está se estabelecendo, mas que está mudando o mundo todo das profissões, está mudando o mundo todo da pesquisa e está mudando o mundo todo das organizações. Me preocupa muito ver que muitos poucos cursos estão, não só o nosso curso, eu digo os cursos e o ensino de uma forma geral, dão o devido valor para essa forma de olhar o mundo, que é a forma de olhar o mundo que eles vão ter que enfrentar daqui a 4 anos, se hoje já está assim, quando eles saírem formados. Qualquer formando de qualquer lugar. Entende? E eles vão sair formandos e vão sair formandos com essa deficiência no mercado de trabalho, que vai ser um prejuízo. Não sei se eu respondi essa pergunta. Professor Aldo, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo. Eu sou médico e aprendi muito com o senhor. O senhor tem uma excelente didática, entende? E acho que isso para nós da Unigran Rio, realmente é uma pérola preciosa, entendeu? Contarmos aqui com a cabeça, entendeu? Fantástica de um homem como o professor Aldo. Estou dizendo isso porque ele conhece as bases da neurociência, entende? Eu fiquei bastante até emocionado quando eu ouvi, entendeu, as bases da neurociência na sua apresentação. Agora, me permita, entende, fazer algumas perguntas, entendeu, em relação à sua instigante apresentação. A primeira é a seguinte: quando o senhor diz em marca, quando o senhor diz em patente, quando o senhor fala sobre McDonald's, isso é um ativo intangível. Agora, esse ativo intangível, ele se reveste de algum aspecto legal? Essa é a pergunta que eu lhe faço, principalmente em relação ao problema do copyright e da própria patente. Por outro lado, eu percebi ao longo da sua apresentação que o senhor também coloca o mercado dentro dos ativos intangíveis, se é que eu entendi assim. E a pergunta que eu faço é a seguinte: entre esses ativos intangíveis, existe uma competição efetiva ou não? Eu não sei se eu me fiz claro. Fez. Acho que fez. Mas deixa eu ir. A primeira pergunta sua foi sobre as marcas registradas, os copyrights, entende? Ah, sim. Se os ativos intangíveis têm defesa legal. Teoricamente, eles têm. Teoricamente, não. Na prática, eles têm. Uma defesa legal. Todos eles estão protegidos. Mas quando eu fiz essa observação da marca, patente ou do software, era para indicar com maior interesse que, apesar deles serem vistos de cara como uma coisa intangível, eles primeiro tenham sido uma informação e tinham sido escritos em uma base de informação, para depois se tornarem conhecimento, para depois se tornarem ativos intangíveis, que certamente algum desses ativos intangíveis, principalmente os de marca e os softwares, eles se tornarão patentes ou marca registrada. Mas o que não quer dizer que eles dominem o ativo.
Porque o próprio McDonald's, você vê o M do McDonald's aí por toda parte, desrespeitando qualquer lei de marca. As patentes também, depois de 15 anos, ficam de domínio público, quer dizer, é uma proteção muito pequena. Para você proteger o seu ativo intangível como um capital intelectual único da sua empresa, é quase que impossível a longo prazo. A outra pergunta que o senhor me fez foi o mercado. Não, eu não coloquei o mercado como um artigo intangível. Eu disse que a posição que uma pessoa vê um determinado produto no mercado é uma intangibilidade. A posição que um consumidor da Harley Davidson, a motocicleta, vê o mercado de Harley Davidson não tem nada a ver com valor, nem com o preço do produto. Ela vai comprar aquele ativo, aquele produto por uma questão sentimental, afetiva. Ela vai querer comprar aquilo porque ela quer pertencer a uma outra casta de cidadãos. Mas é aquele mercado específico que lida com esse tipo de produto, que é um artigo intangível, mas é um artigo intangível carregado de emoção. Uma segunda pergunta. Como é que o senhor vê a gestão do conhecimento e o processo de envelhecimento que está aí? O processo de envelhecimento do ser humano. É complicado. É complicado. Já, no artigo que embasa... Não, eu lhe perguntei isso porque o senhor disse que, numa das suas projeções, entendeu que haveria condições de utilizar apenas 80% e obter o mesmo resultado. 80% da informação. Da informação, exatamente. A informação, ela acontece, na rede de neurônios. E ela se armazena ali. É por isso que esses 80% que ele tende a usar é a informação circunstancial dele, exatamente, tendencial. Agora, aquela informação que está no computador dele Não, isso no computador aqui, no computador dele. E no computador também não. Não, no computador e aqui também. Pois é, eu começo... Exatamente, mas aí é que eu lhe pergunto. Gestão do conhecimento, eu entendo que, na sua concepção, ela poderia ajudar a melhorar o que existe no processo do envelhecimento, que não há dúvida nenhuma que o processo do envelhecimento está aí, a população está envelhecendo. Essa gestão do conhecimento poderia contribuir para isso? Poderia, mas pouco. Bernal, que é um autor que eu gosto muito, que eu começo esse artigo sobre isso, ele começa discutindo, eu começo meu artigo com um artigo que ele diz, eu não me esqueci o nome do artigo agora, olha que eu citei, em que ele diz que há esse problema de gestão desse descompasso entre a mente e o corpo. Porque nós vivemos atualmente com uma mente cada vez mais perspicaz e ativa e um corpo que está cada vez menos produtivo. E como lidar com isso? Então, ele escreve o demônio, a carne, não sei... Eu cito num artigo, mas ele fala exatamente sobre isso. Não, a gestão do conhecimento faz lidar com a cabeça. O corpo, como o senhor, como médico, vai decair inexoravelmente. Embora você tenha uma cabeça de Einstein. Não, é inexorável, sem dúvida alguma. E a mente também. Não sei. Alguém estava me dizendo hoje que alguém de 80 anos tinha chegado, e o professor era professor, e dirigia uma pós-graduação. A mente, você tem possibilidade de exercer. Não, professor, eu acho que... Veja bem, eu acho que aí eu não dissocio mente e corpo, não. Eu acho que realmente, a capacidade do ser humano, nesses últimos 20 anos, ela deu um salto qualitativo fantástico e quantitativo. Mas elas não decaem ao mesmo tempo. Sim, mas tudo bem. Agora, essa dissociação frequentemente existe. A gente tem pessoas com 50 anos e já com uma deficiência de conhecimento importante, por déficit de conhecimento. E o contrário é verdadeiro também. Mas o conhecimento é uma coisa que você exercita. Não, déficit de conhecimento, déficit cognitivo, sim, que não deixa de ser conhecimento. Mas também é exercício. Se você não lê
E se você não absorve conteúdo de informação e não está habituado a essa troca, ou essa mediação, informação-conhecimento, você vai ficar com a mente prejudicada, seguramente. Você vai envelhecer aos 50 anos, eu concordo. Colocar 2 temperinhos nessa história. Nós temos, sem dúvida nenhuma, um estoque de conhecimento inimaginável na população sênior. E é preciso criar algum mecanismo para que esse conhecimento não se perca. Obviamente, o conhecimento útil, porque muito desse conhecimento também pode estar refletindo um momento passado que não vai se repetir mais à frente. Dentro das práticas de gestão de conhecimento, existe uma ferramenta ou uma técnica que é chamada de lições aprendidas, né? Que nas empresas isso deveria ser feito, nas organizações isso deveria ser feito mais frequentemente, para que a empresa fosse se apropriando aos pouquinhos, sem nenhum trauma, desse conhecimento que está embarcado nos profissionais que trabalham nessa empresa. Então, essa é uma possibilidade. Existem empresas que fazem isso, inclusive na hora que as pessoas, além de fazer durante a trajetória como um todo, fazem na hora que as pessoas estão se desligando da empresa, ou por aposentadoria, ou porque estão saindo, de forma a você tentar segurar o valor desse conhecimento. Isso na vida profissional. Na vida familiar, na vida pessoal, a gente tem uma coisa assim muito complicada, porque a gente está perdendo muito da tradição oral, né? Então, o conhecimento passava entre as gerações na família, do sênior para o júnior, por meio da tradição oral. E hoje em dia a gente assim, vê cada vez são mais raros os momentos onde a família tem tempo para fazer valer a tradição oral. Eu já não janto com eu já almoço fora de casa e já não janto com os meus filhos, que já estão com 23, 24 anos, já não janto com eles praticamente, a gente janta 2 vezes por semana ou almoça no domingo. Então, essa questão da tradição oral, que é uma coisa que está se perdendo, talvez também seja um ponto difícil de você equacionar para fazer gestão do conhecimento. Nós não estamos falando só de gestão de conhecimento estratégico ou para grandes políticas nacionais, mas para coisas bem pragmáticas do nosso dia a dia. Eu tenho um pouco de medo da tradição oral, até porque a gente perdeu, por causa da tradição oral, várias tribos indígenas conhecimentos foram fechados, porque várias tribos indígenas perdeu-se todo o conhecimento dela, porque o conhecimento era passado via conhecimento oral, morreram os índios, morreram as pessoas e acabou-se o conhecimento. Eu acho que cada intelectual, na medida da sua condição intelectual, tem que registrar esse conhecimento, tem que escrever. E isso não devia nem valer ponto. Devia ser uma obrigação do intelectual em si. Bom, mas a tradição oral ela tem que ser escrita necessariamente, sim, porque senão deixa de ser. Mas veja, se você pensa nisso numa tribo indígena do Amazonas, como foram muitas que acabaram por doença, por razão, algumas vezes eram escritas no alfabeto deles, que foi embora. Quando eles desapareceram. A culpa é nossa, né? A culpa é nossa. A culpa é nossa, exclusivamente. Fechou-se uma porta para sempre. Professor, parabéns pela sua conferência. Foi uma viagem inimaginável pela literatura, pelo projeto Genoma, pelo o mercado de trabalho, a administração. Eu acho que temos muito a lhe agradecer por esse momento que foi realmente memorável. Ouvi-lo foi um momento assim memorável. Professor, o senhor colocou de uma forma muito apropriada que, por exemplo, o ensino superior ele deveria passar por uma transformação gigantesca, se quiséssemos formar realmente, gerar recursos humanos apropriados para o grau
de desenvolvimento atual da sociedade. E eu gostaria de saber, me parece que isso está muito relacionado à dificuldade que se tem na transferência do capital intelectual. Esta é a grande dificuldade, como transferir o capital intelectual. Nós não temos ainda uma ficção científica ter um chip, que, olha, está aqui o meu conhecimento intelectual, ele vai conviver num outro meio ambiente, em outras circunstâncias, faça dele o que for possível. Quer dizer, isso é uma ficção, então não existe. Quer dizer, como garantir da melhor forma possível? E parece que essa transferência de capital intelectual, ela não se faz da melhor forma na transferência individual. Ela acaba sendo a melhor forma de ser passada na transferência em rede. Uma pessoa que busca hoje um conhecimento, se ela quiser realmente ter um conhecimento mais consistente, ela não vai buscar uma única fonte, ela não vai buscar uma transferência individual, mas ela vai buscar fontes múltiplas de conhecimento, se ela quiser ter mais consistência. Então, eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, de transferência do capital intelectual. E eu achei muito interessante, muito feliz a programação do colóquio, do patrimônio intelectual. Eu não sei se vocês veem diferença também quando vocês falam em capital intelectual e patrimônio intelectual. Quer dizer, ele não é tangível, mas o que faz o nome, por exemplo, de uma instituição é o seu patrimônio intelectual, muito mais do que o patrimônio tangível, mensurável e real. Eu queria ouvir alguns comentários. Eu penso que esse capital intelectual, que antigamente a gente chamava de saber, ele mudou. Ele não foi só a transferência, a estrutura dele antes da transferência mudou. Ou seja, ele mudou de uma estrutura em que ele era baseado só em informação e em conhecimento advindo dessa informação, baseado em conteúdos de papel, de tinta, impressos, por uma coisa que é digital, que permite a rede. Então, mudou a estrutura do capital intelectual, que hoje é formado por muito mais por conhecimento em rede do que por conhecimento que está numa enciclopédia britânica impressa. Aí tem uma grande diferença. Apesar do outro capital continuava, assim, ainda tem todo um histórico de capital intelectual impresso e vai subsistir. Muita gente fala, agora a professora me lembrou, que o livro vai acabar, que quando as pessoas começam a falar no digital, estão querendo acabar com o livro. Isso ninguém quer acabar com o livro. O livro vai continuar eternamente, ele vai mudar de formato. Ele vai deixar aquele formato de papel de tinta e vai passar para um formato digital. Mas essa é uma das minhas grandes obsessões. É que eu muito trabalhei num curso de ciência da informação voltado para a tecnologia da informação. E, infelizmente, eu via que a gente não ensinava aos nossos alunos de pós-graduação tecnologia da informação. Tecnologia da informação para ele estar preparado para lidar com o mercado quando ele saísse formado. Então, havia a gente se enganava a nós mesmos, enganava o aluno e enganava o mercado. Eu não sei se eu lhe respondi. Sim, obrigada. Eu tenho mais uma pergunta só. Tá ótimo. Professor Aldo, adorei conhecer as suas obsessões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, até levando em consideração o que o senhor falou, o que o professor Rezende e a professora Virgínia falaram, eu fiquei pensando que talvez o problema maior dessa relação de abundância
de conhecimento, dessa extrema visibilidade de diversos tipos de conhecimento na rede, seja a questão do valor e de como hierarquizar esse valor, né? Até o senhor terminou a sua apresentação falando que numa economia cognitiva nós temos que, dentro das organizações ou na nossa vida individualmente, nós temos que, de alguma maneira, filtrar, selecionar como que a gente vai hierarquizar esses dados, essas informações, para conseguir resolver os problemas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que a gente pode trabalhar, seja numa organização de qualquer natureza, ou seja individualmente, em termos de economia cognitiva, para como realmente hierarquizar essas informações nesse mundo de abundância e que nem toda essa abundância está visível para a gente. Na verdade, hoje, fazer pesquisa, por exemplo, me parece muito mais difícil do que antigamente. Antigamente, a gente ia numa biblioteca, alguém já tinha hierarquizado o conhecimento para a gente. E a gente selecionava dentro daquele universo físico, né, o que a gente ia estudar. Hoje, além desse universo físico, a gente tem milhares de outras dimensões paralelas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É difícil você... Não é difícil. É um instrumento de gestão que é difícil de você aplicar. Mas você só consegue fazer gestão de conhecimentos se você estabelece 2 filtros. Um filtro é a relevância do que você está colocando dentro de você mesmo ou da empresa, que é a utilidade real que isso vai ter. E é muito difícil de aplicar esse filtro, porque essa utilidade ela se permeia, mas você tem que se ater esse filtro da relevância e o outro filtro da prioridade. Ou seja, é relevante, mas é prioritário. Eu vou precisar disso nos próximos 5 anos. Se você operar com esses dois filtros, você consegue considerável gestão do conhecimento e economia cognitiva. Professor Aldo, parabéns pela apresentação. Silvio, da Universidade Mackenzie. Eu gostaria de, na verdade, jogar um pouco de dúvidas em relação a uma informação que você passou, não necessariamente porque esteja errado ou não, mas em relação ao conhecimento. 55% do conhecimento é utilizado pelas empresas, né, que foi uma estatística que você colocou aí. Eu questionaria isso, eu diria que é 100% do conhecimento, porque nós somos conhecimento 24 horas por dia. E a empresa, o conhecimento da empresa são as pessoas. Então, acho que o tempo todo ela está utilizando o conhecimento, então seria 100%. A gente poderia questionar esse dado, não do seu lado, mas, digamos, de quem gerou essa informação. Agora, a minha pergunta maior é com relação realmente à questão, um pouquinho como essa última pessoa fez a questão de taxonomia do conhecimento. Porque nós temos dentro das empresas inúmeras tipologias, quer dizer, inúmeros tipos de conhecimento dentro da empresa. É o conhecimento técnico, tecnológico, administrativo, gerencial, relacional, tudo isso aí. Como é que você, digamos, nas suas andanças por aí, anda classificando esses conhecimentos? Os 50%, 55%, quem disse foi a OECD, a Organização para a Cooperação Econômica Europeia. Eu acho que ela quis dizer que a substituição de fatores de produção, porque você não abandonou a velha terra, o trabalho, o capital. A substituição está na ordem de 50%. Hoje se usa 50% de conhecimento em detrimento dos outros fatores de produção. Classificar a informação, isso é um negócio complicado. A história da classificação é um negócio que vem lá de Platão. Quer dizer, não ia dar para mim responder a tua pergunta, que Platão começou a fazer a taxonomia dos conhecimentos. E aí tem toda uma história de classificação, passando por Paul Tellet, por Dewey, pela classificação decimal universal. Tem toda uma filosofia de como classificar esse documento, e uma brigando com a outra. E que se eu fosse realmente, eu gostaria imenso de discutir isso com você, mas aí a gente ia perder horas aqui tentando fazer. Você tem trabalhado com isso? Já trabalhou alguma vez com isso? Já
Tem interesse depois de a gente conversar mais um pouco, esse daí é uma coisa assim que me incomoda muito. Eu tenho um cidadão que pegou os 50 maiores cientistas da informação do mundo e perguntou a ele qual era o melhor esquema de classificação para classificar uma determinada área. E as pessoas classificaram ali das diversas maneiras possíveis. Mas é muito interessante. Agora, não querendo ir contra a classificação, que eu acho que é uma coisa indispensável até para a gestão gestão do conhecimento e para esse conhecimento se sedimentar, se espalhar numa empresa, o Google mostrou que esse negócio de classificação está meio... quando você quer qualquer coisa que você quer, você vai no Google e pesquisa por palavra-chave. E ele te traz razoavelmente, com grau de relevância e pertinência e prioridade, as informações que você quer. Ele trabalha com um sistema de classificação? Provavelmente, mas é um sistema de classificação que ele conseguiu reduzir a um algoritmo matemático. Tudo bem, só complementando aí minha dúvida, então, quer dizer, na verdade, como eu estou muito mais preocupado com a questão de geração de valor dentro da empresa, nós precisamos saber, por exemplo, quais conhecimentos nós estamos trabalhando que está gerando mais valor para a organização. Então, aí essa questão da taxonomia seria muito relevante. Você teria muito melhor condição de fazer uma gestão se você consegue classificar essa informação, e de alguma forma você consegue, a empresa consegue de acordo com com seus interesses próprios, ela tem que fazer essa classificação da informação. Agora, eu acho que isso é muito mais uma coisa de um esquema de classificação próprio de cada empresa do que um esquema geral de classificação, que são aqueles esquemas mais hierarquizados, mais daquelas caixinhas, da CDU, etc. Eu não sei se eu respondi bem, mas eu gostaria de conversar com você sobre isso. Está perfeito. Tá ok. Muito obrigado. Bom, amigos, nós estamos encerrando, então, essa sessão com o professor Aldo. Queria agradecer particularmente ao apoio que o professor Aldo dedicou ao nosso colóquio, sempre entusiasmando nos momentos mais difíceis e complicados para que isso aqui chegasse a bom termo hoje. Então, professor Aldo, meus agradecimentos, inclusive pessoais, pelo fato de a gente estar aqui hoje reunido. Parabéns, tá bom?